Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um programa Empreender na América Podcast, o programa que traz história de empreendedores, pessoas que estão empreendendo, seja fora dos Estados Unidos ou aqui nos Estados Unidos. E estamos aqui hoje com um convidado muito especial que eu já vou apresentar ele já. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores aqui do nosso programa, a Alexandre Law Firm, a Alfa. Vou colocar aqui a apresentação, a marca da Alfa, que é o escritório de advocacia que eu recomendo, e também da Prezo Consult Tax Strategy, duas empresas que você precisa para poder começar a sua vida aqui, né? Que é o documento, né, o Green Card, aí que você vai buscar o seu processo, e também o planejamento tributário. Bem, sem mais delongas, vamos lá, vou receber aqui o meu convidado. Quero chamar ele aqui. Ele que cara, tem uma história sensacional. Foi de camelô a milionário e hoje é um dos caras que é um dos maiores destravadores de mente do mundo. Deve ter ouvido falar do Pablo Marçal. O cara tá no mesmo nível ali, amigo, destravando gente, ajudando. Quero apresentar você, Ângelo Lima. Uou! Tudo bem, Ângelo? Carinho, Meu irmão, Paulão. prazer estar com você aqui, cara. Que honra, velho, ter você aqui no nosso podcast, cara. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho. Como é bom entendermos que pessoas que estão no mesmo caminho se encontram. Com certeza. Obrigado aí pelo teu coração, obrigado por me enxergar num futuro e vamos realmente fazer com que as pessoas entendam sobre como destravar 1 milhão, como destravar a mente, como destravar a alma e como destravar o espírito. Cara, sensacional. Cara, eu conheci um pouquinho da sua história, a gente não se conhece há muito tempo, né? Tira o óculos aqui pra... Eu costumo dizer que Deus, ele conecta propósitos, né? Ele sempre está conectando propósitos. Exatamente. E eu ter conhecido o Ângelo, nós se conhecemos ali dentro da igreja, diante de Deus, ali, num culto, né, Ângelo? Muito engraçado isso, né? Final do culto. Final do culto. Tava... É os apaga-luz. Fechamos a igreja aquele dia, né? Fechamos a igreja e eu conheci um pouquinho da história do Ângelo, mas você hoje vai conhecer, pessoal. Essa história é sensacional. E já quero, sem mais delongas, eu quero ser bem objetivo aqui, Ângelo, porque, assim, tem muita coisa. 1 hora eu sei que é pouco pra poder contar tanto de coisa que você tem pra passar, mas eu quero começar perguntando, quem é o Ângelo Lima? Como que foi essa história, cara? Você era camelô, né? Você começou de baixo. Inclusive, é até importante falar, né? Eu também já fui camelô. Então, um podcast hoje aqui é de ex-camelô pra ex-camelô. Então, exatamente. É muito engraçado. Mas conta pra gente, quem é o Ângelo Lima? E conta um pouquinho pra gente a sua história, cara. Como é que você começou? Cara, essa história de camelô a milionário é muito surreal. Porque desde muito cedo eu sou o filho mais velho, né? De uma família de 3 irmãos, né? Minha mãe com mais 3 filhos, eu mais velho. Então... Você sabe, né? O irmão mais velho sempre acaba segurando quando o pai fica ausente. Sim. Meu pai acabou ficando ausente aos 10 anos de idade. Caramba. E aí ali eu assumo o protagonismo da minha família e começo a ajudar a minha mãe. Vou morar sozinho já com 14 anos. 14 anos. 14 anos de idade, eu saio de uma cidade de 40 mil habitantes. Você é da onde? Cidade de São Sebastião, litoral norte. Sebastião. Litoral norte de São Paulo. E eu vou para São José dos Campos, que é interior de São Paulo. E vou morar sozinho com 14 anos. E o que acontece ali? Cara, 14 anos de idade eu fui morar sozinho. Por quê? Existia um ônibus ali que transitava as pessoas. Eu queria fazer o técnico. Eu sempre fui aquele garoto que brincava com os meninos mais velhos. E eu ouvi os meninos mais velhos uma vez no clube, na piscina, falando: cara, eu vou fazer o técnico. Quem faz o técnico fica milionário, consegue carreira na indústria. Na nossa época, da tua época, acredito que sim também, tinha essa questão do colégio técnico. As empresas... Você se capacitar a estudar para poder sair da pobreza, né? Exatamente. Tinha umas placas oferecendo trabalho. É diferente de hoje. Era o único caminho, né? Era o único caminho. E aí eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero essa liberdade financeira. E fui morar sozinho com 14 anos. Por que eu não fiquei no ônibus? Tem ônibus de todo dia. Por que eu não fiquei no ônibus? Porque 1 ano antes de eu mudar, o ônibus sofreu um acidente e morreu alguns estudantes. Nossa. Então minha mãe falou, ó, essa ideia tua é boa, mas você só vai se for pra morar. Aí fui morar sozinho. E ali acontece algo. E quantos quilômetros de distância ali? São 140 quilômetros. Nossa, que 2 horas de 2 viagem. horas de viagem. E E aí vou morar 14 anos. Vou morar sozinho e nessa jornada minha mãe não tinha dinheiro para pagar meu aluguel e o meu estudo. Ou era uma coisa ou outra. Nossa. E eu queria ficar lá, mas eu já tinha uma certa estatura. E aí eu falei, eu vou trabalhar. E aí montei minha barraquinha de lanche natural. Então ali começa... Você vendia sanduíche natural? Não, não brinca, cara. Não, você não vendia sanduíche também, não. Na praia também. Louco. Esse detalhe a gente não sabia, tá vendo aí? A gente conversou mais de 3 horas naquele dia, né, na igreja. Vendia suco também, não? Suco, limonada, né? Aquela limonada que a gente vendia pela fé, era mais água do que limão, né? Mas vendia pela fé. Mas assim, vendia sanduíche natural, cara. Então, aqui, ó, eu comecei com lanche natural. Mesmo segmento, vamos dizer assim. Se o pessoal acha que é combinado, né? Mas não. Combinado. Então Não, eu comecei com lanche natural na porta da faculdade. Eu fazia suco de maracujá, mas o meu não era muita água, não. O meu era bem concentrado. Era limão mesmo. Não, o meu não Aquele tinha de limão, não. amargar. Era maracujá. Você colocava a casca do limão também, não? Não, meu, não Rapaz, tinha. eu cometi esse erro já, com 11 anos de idade. Na praia, imagina o amargo. Nossa.
Como a gente vai errando, empreendedor erra, né? Não tem jeito. Cara, o grande segredo do empreendedor para crescer, né? E aí nós brincamos. Já começou mas... a chave, hein? Vai pegando aí, Pega pessoal. a chave. Ó. Nós brincamos, mas o grande segredo do empreendedor é o quê? É você errar, mas não errar nas mesmas coisas. Olha. É você tentar. Errar e não errar nas mesmas É coisas. você tentar. Eu notaria Tem isso gente aí. que fala Tá? assim, não, quem tenta não consegue. Quem não tenta, não inicia nada. Então, toda vez que você inicia um novo projeto, você vai ter que partir para ação. Só que Perfeito. não se preocupe, porque vai dar errado. Vai dar errado. Como assim, Ângelo? Vai dar errado, tô te afirmando. Antes de dar certo, né? Não tem como, irmão. Antes de você correr, Sim. você fazia o quê? Você andava. Você andava. Antes de andar, você fazia o quê? Você Engatinhava. É verdade. Antes de você começar a andar, de engatinhar para andar, você dava um tropecinho, É verdade. batia a cabecinha para frente. Verdade. Real. Aí, presta atenção, existe um neurotransmissor que chama noradrenalina, Uhum. que é o neurotransmissor da aprendizagem. E aí você bate a cabecinha para frente, opa, doeu, né? Doeu. Mãe, me pega! Aí você vai dar um passinho pro lado, outro lado, direito, esquerdo. Resumindo, agora você já caiu para frente, pro lado, pro outro. O outro. O seu sistema foi ajustado com a gravidade, agora você começa a andar. Sim. É um processo, não é da noite pro dia, É um né? processo. E aí, rapidamente você começa a querer correr. Você começou a vender sanduíche lá. E Sanduíche quanto tempo foi o você primeiro ficou passo. Nisso, vendendo sanduíche. Cara, eu fiquei 3 anos. 3 anos, de 3 14 anos. até os 17. 17. Certo. Com 17 eu concluo meu curso técnico aeronáutico. Ah, eu tá. Você fui, trabalhava durante o dia, estudava à noite? Como é que estudava funcionava? de dia e trabalhava à noite. Trabalhava à noite. Por que eu meu fazia suco o inverso? não podia ser o de água com limão? Aham. Porque eu atendia o público da faculdade de Direito. Entendi. Que era um público igual a você, assim, o público elegante. Ah, que isso. Você subiu de nível, né, irmão? Então, o A gente público... vai já aprendendo, né? Vai caindo e levantando, como você acabou de falar. Então, assim, eles tinham admiração por um produto de qualidade. Certo. Então, aqui tá uma outra chave. Não adianta você querer vender porcaria. Não adianta. Você tem que trazer sempre uma experiência boa pro teu cliente. Sim. Né? Você é um cara que abre e cuida de documentação, né, para os imigrantes aqui nos Estados Unidos. Uhum. Se você não oferecer um bom atendimento, Não, qualidade você acima de chegar tudo. de chinelo havaiana, com os dentes Você tem estragados. que ter uma boa apresentação. Isso faz parte da tua estratégia de vendas, inclusive, né? Exatamente. Então é isso. Comecei como camelô, depois fui estagiário como técnico aeronáutico, trabalhei na indústria aeronáutica. Caramba, você Depois trabalhou fiz engenharia elétrica, Aham. fiz engenharia. Trabalhei 8 anos na indústria aeronáutica. Certo. E aí comecei a montar meus negócios, minhas empresas. Entendi. E, cara, e assim, você, assim como eu, você teve uma virada de chave, né, cara? Assim, você dos 14 anos, assim, é uma idade muito cedo, eu comecei com 11, mas esse espírito empreendedor que a gente vai tentando fazer várias coisas, né? A gente tenta uma coisa aqui, a gente tenta uma coisa ali. Com 17 anos, você falou que começou já a começar os teus negócios, foi isso? Exatamente. Então, como que você visualizou? Você falou que teve 5 empresas, é isso? Não, 5? hoje nós temos aproximadamente 7 empresas. 7 empresas. São segmentos Todos diferentes. todos diferentes, tá. Como que foi para um cara de 17 anos que estava ali meio que na sobrevivência, né, vamos dizer assim, começar a buscar um negócio e ver esse negócio de forma profissional, de maneira que ele conseguisse escalar isso? Como é que foi esse início para você? Esse início foi muito doloroso. Uhum. Por que muito doloroso? Eu era um cara chucro. Eu era um cara extremamente chucro. Eu não acreditava em mentoria. Eu não acreditava em ouvir outras pessoas. É um cara fechado. Eu era um cara muito fechado. E isso faz parte de bloqueio. Sim. Né? Eu A gente vai falar já da questão Daqui a do pouco eu vou bloqueio, falar. né? Porque o que acontece? Eu era um cara bloqueado e travado. Meus ombros caídos, cabeça baixa. Meu pai saiu de casa, a energia do homem fraca. Sim. Então não tinha coragem, Você não tinha ousadia. aquela referência paterna, né? Sem referência. E aí o que acontece? Quando você começa a entender que se você não se cura, se você não entende que você pode, cara, porque tudo começa na mente. Uhum. Você precisa flertar. Sim. Ou seja, você precisa desejar, você precisa se comportar antes do que as coisas aconteçam. Perfeito. Isso é bíblico. Sim, você precisa Tudo que visualizar. ligares na terra, Tá ligado será no ligado céu. no céu. Uhum. Então, cara, esse processo foi muito difícil pra mim por conta dessa minha ignorância, né? Ignorância não é pancada, briga. Então você começou a empreender com esse bloqueio. Comecei a empreender com ignorância. Então, quebrei 5 vezes. Você quebrou 5 vezes, vezes. por conta da ignorância. Ou seja, você é um 5 cara vezes. que... Imagino que o que você passou, talvez eu tenha passado parecido também. Porque quando a gente vem de uma situação muito difícil, uma situação que você tem escassez de alimentação, escassez de coisas básicas, né? Necessidade básica da vida que você não teve. Por uma questão de falta de pai ou de mãe, Sim. você meio que se sente um pouco super-herói naquele início. Mas existe uma fase que você precisa entender que você precisa de ajuda. Você precisa desbloquear, você precisa abrir a cabeça e buscar mentores, buscar pessoas que vão te levar através de uma qualificação, de um treinamento, para um próximo nível. Porque o que te trouxe até aquele momento, tem até uma frase que fala, né, não vai te levar para outro nível. Pro próximo nível. E essa frase fala muito sobre essa questão de Exatamente. você abrir a cabeça, desbloquear e parar de ser até orgulhoso, né, Ângelo? Porque
esse orgulho, imagino que deve te levado a quebrar 5 vezes, né? Cara, o orgulho foi uma das coisas, né? Eu era um cara que você vinha me ensinar algo, eu falava que eu já sabia. Certa vez eu tava consertando um equipamento na aeronáutica, Uhum. e até quero mandar um abraço pro meu grande ex-líder, Natanael Gomes. Foi Daniel Gomes. um dos caras, é do Rio de Janeiro, Do Rio. lá de Bangu. Ah, que legal, meu conterrâneo, porque eu sou de Relengo. Então, e aí eu... Cara, eu lembro de Bangu um calor, mano. Eu fui na Quente. casa dele, bem meu quente, Deus. cara. Eu fui lá, Zona parecia... oeste do Rio de Janeiro é bem Meu quente. Deus. Resumindo. E aí eu tava consertando o equipamento, né? E aí, cara, eu não conseguia consertar aquele equipamento de jeito nenhum. Pesquisando pane, né? Indústria aeronáutica, Sim. tudo, os manuais todos em inglês. Nossa. E eu tava ali pesquisando, só que aquele equipamento, normalmente, eu demoraria uma pessoa normal 2 dias. Eu tava já uma semana em resolver. cima do equipamento pra resolver e meu chefe me liberando pra eu aprender. Perfeito. E aí, cara, ele chegou lá com 2 manobras, 2 testes com multímetro, com osciloscópio. Ele falou, é isso aqui, você tentou? Aí eu, com meu orgulho, falei, não é possível que o cara com 2 vezes, 2 tentativas em 5 minutos, porque é claro, o cara tem 30 anos de experiência naquele negócio. Treinou pra fazer aquilo Treinou ali. pra aquilo e já passou por aquele problema. Aham. E aí eu, com orgulho, falei, não, eu já tentei. Ele falou, então troca esse componente aqui. Nossa. Aí eu troquei o componente e funcionou. Funcionou. E aí, cara, eu comecei a chorar por conta da pressão. Entendi. E existem momentos na vida que você vai ter pressão da sociedade para você ser um profissional, para você ter uma empresa, vai ter pressão da família para você ser um bom filho, para você ser um bom pai, pressão da esposa. Cara, pressão do mundo, pressão do sócio, pressão da prefeitura, Perfeito. pressão da alfândega, pressão, ou seja, chega uma hora que você parece que você vai explodir. Sim. E aquele movimento dele falar assim pra mim, ele consertou e falou assim, cara, é difícil ensinar alguém que não quer aprender. Não tem Você tem que ser humildade. mais humilde. Eu já fui assim também. E aí eu venho com Salomão, né? A prepotência precede a queda. Precede a queda. E aí, cara, Provérbios. naquele momento foi o momento de eu dar uma válvula de escape, eu comecei a chorar. E foi um momento de transformação na minha vida. Caramba. Porque ali eu entendi, falei, cara, o princípio da Sensacional. sabedoria é a humildade. A humildade. Depois daquele dia, eu não tive mais vergonha de falar Você que eu tava não com quantos sabia. anos nessa época? Eu tava com 17 para 18 anos. Logo no início. Eu tava já saindo da minha barraquinha e já começando a... E aí começou, né? Tava começando as minhas empresas de eventos. Começar os eventos. Então- Hoje os seus negócios são todos na área de eventos? Não. Hoje eu tenho kitnets, né? Que nós chamamos de estúdio lá no Aham. Brasil. São 28. Hoje eu tenho cafeteria, estacionamento, lava Você rápido, diversificou. caminhão. Diversifiquei tudo. Só que a minha vontade hoje... Né, o Brasil, você sabe, a carga tributária é muito grande. Absurdo. Uhum. Somos escravos Você tá autorizados. aqui na América empreendendo, a gente vai falar já aqui dos projetos do Ângelo. E aí, resumindo, aí comecei com os eventos, aprendi muito ali na aeronáutica, saí da aeronáutica e comecei com a minha empresa de eventos. E aí foi o start. Aham. E aí veio as quebradeiras, enfim. Nessa trajetória toda, eu investi mais de R$1 milhão em treinamentos. Entendi. Amo ler livros. Mas se mesmo assim, você buscando um treinamento, você acabou quebrando as empresas, né? Qual o grande maior aprendizado, assim, erros que você fala, cara, eu cometi um erro aqui que... isso aqui foi o que me levou... Claro que ninguém quebra Sim. somente por um motivo, certo? São vários motivos. Eu sempre costumo dizer que, quando a gente fala de finanças, né, tem que ter mentalidade, planejamento, gestão e mentalidade. Sim, exatamente. Então, assim, se você não tem esses 3, planejamento, gestão e mentalidade, a chance de você quebrar... Não é que garante, mas a chance de você quebrar sem planejamento, sem gestão, sem mentalidade, é muito grande. Tem muita gente que tem mentalidade, mas não planeja. Sim. Eu tenho mentalidade e planejamento, mas não faz gestão. Então tem que ter Exatamente. os 3. Mas na tua visão, o que te levou a quebrar? Né? O que você aprendeu? Porque eu sempre costumo dizer que na Sim. vida a gente não ganha ou perde. A gente perde ou aprende. Sempre aprende. Então, assim, você obviamente pagou um preço muito alto quebrando, Sim. mas tenho certeza que você aprendeu muita coisa. O que Sim. você traz pra gente hoje? Cara, perdi mais de R$1,5 milhão relação a isso. de reais. Se eu tivesse gastado isso em treinamento, eu teria Caramba. gastado 500 mil e não teria perdido os outros. não teria 1 milhão. cometido os erros. Porque o mentor, ele te acelera o tempo. E evita você cometer os erros que outras pessoas cometem, né? Cara, eu gosto muito de cachoeira. Cara, sensacional Você isso. quer ir pra cachoeira, eu quero ir pra uma cachoeira que você já conhece o caminho. Uhum. Eu posso arriscar ir sozinho. E quebrar a cara, Quebrar a cara, porque Errar o tem lugar caminho. que tem aranha, tem cobra, tem lugar que escorrega, tem lugar... correnteza, enfim. Corre- Posso enfim. perder a vida, inclusive. Posso pegar uma trilha e ir por um caminho que ninguém me ache E acho mais. mais, Então, exatamente. enfim, eu vou com você que já conhece o Eu vou caminho, com é um muito cara que mais conhece. rápido. Então, assim, o mentor ele acelera o teu Cara, processo. isso é muito profundo. É muito barato. É muito profundo. E assim, eu sempre falo sobre isso quando um empreendedor chega aqui na América, né? Por Legal. exemplo, eu tô aqui caminhando pro meu 2º ano, né? 1 ano e meio
caminhando pro meu segundo ano, demorei esse tempo todo para poder startar, inclusive, estamos desbloqueando esse podcast aqui, né? E eu profetizo sobre esse podcast milhões de visualizações, Milhões de visualizações. Em menos de um ano. Com certeza. A gente tinha um trabalho já no YouTube, mas por quê? Porque nesse período que eu tô aqui também, eu tenho aprendido muito. Sim. Então, assim, eu busco hoje mentorias com americanos, com hispanos aqui na Flórida, por exemplo. Eu costumo dizer que eles já estão aqui bem antes da gente, né? A Flórida ela foi praticamente colonizada por hispanos. Uau. Então a gente tem muito a aprender com a comunidade hispana, americana. Então essa semana mesmo eu estava num treinamento de 2 dias intensivo aprendendo sobre estratégia tributária. Para quê? Para não cometer os erros que eu poderia cometer sozinho. Então você já tem um especialista que já está aqui há muito tempo fazendo isso, por que não aprender com ele, né? Muito mais rápido. Então acho que isso foi um erro grande, você tentar O primeiro erro foi fazer ir sozinho. por conta, né? E é bem comum um empreendedor fazer isso. Cara, é muito comum, né? Tem os 5 Cs que eu gosto de falar, né? Todo empreendedor começa com a cara e com a coragem. Com a cara e coragem, primeiro C. Depois ele precisa de o quê para conseguir se manter? Ele precisa de conhecimento. Conhecimento. Depois ele pula isso, né? Ele pula o conhecimento. Então, muitos caras começam com a cara e com a coragem, que são 2 Cs, com a cara e com a coragem, e não busca conhecimento, não lê livros. Cara, tem palestras que eu já palestrei para 2.000 pessoas, que eu perguntei para todo mundo, ei, no último ano, quantos livros vocês leram? Quem leu mais de 10 livros? Levanta a mão. Cara, numa plateia de 2.000 pessoas, 20 pessoas levantam a mão. Isso. Mais de 10 livros, ou seja, menos de um livro por mês. Se fosse um livro por mês, daria 12. Daria 12. Quem leu mais de 10 livros? Pouco para quem quer então, ter assim, sucesso. a proporção, ou seja, o Brasil ainda tem essa cultura do não conhecimento. E na raça, né? E na raça. E na cara e na coragem. Exato. Só que você precisa de conhecimento para conseguir potencializar. Exato. E aí você vai precisar de mais o quê? Não sei. Constância. Qual é o... Constância. Constância. Quem não tem constância... A consistência... Por que eu tô aqui? Cara, constância. Quem está em movimento, se encontra. Não adianta. Não, coincidência. Não, eu tô em movimento, moço. Se eu tivesse sentado, reclamando, murmurando na porta da minha casa, eu não tava aqui. Exatamente. E o último, conexões. Então, São 5 cara e coragem. Nota aí, pessoal. Cara e coragem. Cara e coragem. Conhecimento, ou seja, podcast, livros, é o que estamos fazendo aqui. Então, exatamente. Aproveitando o conhecimento, Paraíso, inscreve no canal. Eu sempre falo, quem só dá o like, conecta com real. Quem se inscreve e compartilha, conecta com dólar, porque nós estamos na América. Agora continua. Se inscreveu? Vamos lá. Quem não se inscrever no canal vai ganhar 10 quilos em uma semana, hein? Inscreveu? Tá todo mundo de dieta, né? Cara, quem não inscrever vai ganhar 10 quilos. Inscreve no canal do irmão. E vai... Cara, coragem, conhecimento. Todo mundo começa com a cara e com a coragem. Isso é normal. Normal. Brasileiro. É o que você falou, é na raça. Brasileiro é raçudo, né? Aham. Depois precisa do conhecimento para se manter no mercado. Que tipo de conhecimento? Aí vai entrar no que você falou. Gestão, mentalidade, tecnologia, planejamento, né? O business plan, organização, processos. Aí vai entrar tudo que você pulou lá atrás. Liderança. Só que tem um detalhe. Aí nós vamos entrar daqui a pouco nesse assunto. Não adianta eu te dar a ferramenta, não adianta eu te dar marketing, não adianta eu te dar gestão, não adianta eu te dar liderança, organização, processo. Não adianta eu te dar uma série de conteúdos técnicos se você está mal, emocionalmente, espiritualmente. Por dentro, tá por dentro. Então, cara, coragem, conhecimento para se manter. Depois, constância. Quem não tem constância, e aqui está a energia do pai, tá a energia do homem que nós vamos falar. Quem não teve criação de pai, geralmente tem uma energia mais baixa e não consegue ter constância. Começa as coisas e para. Não terminam as coisas, procrastina. Tá muito ligado à criação de pai. E depois, conexões. Que é o que aconteceu entre a gente. E é o que você tá fazendo aqui na América, que a gente vai falar agora, cara. Porque, assim, o assunto tá ficando quente. E, assim, você tem 7 negócios hoje. Eu vou ter que gravar outro podcast. Cara, são 10, mas tem alguns que não estão rodando mais. Tudo. Eu sabia. A gente tinha conversado, não sabia que você tinha tanto negócio. São 10, a gente conversou bastante, é tanto assunto, né, Ângelo? Que a gente... Não, foi uma delícia o assunto. Nosso bate-papo, a gente conheceu ali, foi uma conexão imediata que a gente teve aquele dia. Foi uma noite maravilhosa, cara, ali com o pessoal na igreja, né? Foi sensacional. Foi muito bom. Mas, cara, eu quero entrar nessa questão que você falou, na questão de você desenvolver a mentalidade, né, cara? Desbloquear. E aí, assim, você cometeu erro, você aprendeu com seus próprios erros, que é um preço muito alto, né? Exatamente. E hoje você treina as pessoas justamente para não pagar esse preço alto. Você até comentou aqui antes do podcast, você deu uma dica aqui de um assunto, você falou, cara, eu paguei 150 mil para poder aprender isso, e hoje eu entrego de graça para os meus mentorados, né? Eu não cobro nada além do que eu já cobro para dar minha mentoria. E assim, eu queria que você falasse, quando que o Ângelo encontrou isso como propósito e o porquê? Porque assim, você é um cara empreendedor serial, investe em vários segmentos,
E hoje você está aqui nos Estados Unidos, já é o segundo evento que você vai fazer? Segundo evento aqui Na em Orlando. próxima semana. A gente vai deixar o convite no final, inclusive, para todo mundo que está assistindo o podcast. Vamos falar mais sobre isso no final, então segura aí. Mas eu queria que você falasse dessa questão que você tocou agora, né? Que é... Eu acredito muito nisso, por isso Sim. que eu trouxe você aqui. E quando que virou essa chave para o Ângelo de virar um disseminador, um desbloqueador, né? Como você mesmo diz, mais de 3.500 pessoas Isso, que exatamente. você já desbloqueou. E, cara, eu queria que você falasse quando que virou essa chave que você identificou, cara, eu preciso ajudar as pessoas a não cometer o mesmo erro que eu cometi. Cara, o grande lance é o seguinte. Até hoje, eu faço live há 4 anos. Eu ouvi Deus falar. Quando você ouve Deus falar, é diferente. Deus fala na tua nuca, você chega a olhar pra trás, assim, você assusta. Certo. Você fala, caramba, alguém falou comigo. E foi Deus que falou. E você reconhece a voz de Deus quando você faz silêncio. Deus falou comigo. Live é o id. Cara, gostei disso aí. Desculpa até te cortar. Você ouve a voz de Deus Na quando nuca. Você faz silêncio. Quando você faz silêncio. Às Sem vezes a gente silêncio. Tá querendo fazer a nossa vontade, querendo ir na raça, assim, de qualquer maneira, e tudo que você precisa fazer é silêncio, né? É uma pena que eu sei que você não vai no meu treinamento, que você vai viajar com a família. Mas se você fosse lá, eu ensino isso. Você tem que sair do racional se você quiser ter. Vai ter muito treinamento verdadeira... ainda. Esse é o segundo ainda, né? Eu recebo. Esse é o segundo, vai ter uma dezena. Eu recebo. O lance é você sair do racional. Por quê? Né? Quando você está no racional, você está com muito ruído na cabeça. E Deus, ele fala no silêncio. Então, o que eu oriento? Tem uma frase que o senhor me entregou que é assim: só nobres choram. Só pessoas nobres choram. Por que eu te falo isso? Eu tinha um aluno que estava com os olhos cheios de lágrima do meu lado e eu falei para ele: Senhor, pensei comigo, né? Senhor, o que eu vou falar para esse cara? E Deus falou assim: fala para ele que só os nobres choram. Aí eu falei para ele: só os nobres choram. Ele saiu, foi no banheiro, chorou e voltou. Esse cara estava 18 anos sem chorar. Ele tinha prometido para ele que ele não choraria nunca mais. Então, você precisa sair do racional. Então, Deus, ele fala no silêncio. Muitas vezes você acessa algumas memórias que te trazem dor, que você precisa botar para fora. Perfeito. E as pessoas, elas querem manter a postura, a pose, olham pro lado. Eu sou forte. E aí elas, como é que você tem que fazer? Você fecha o olho e deixa aquele momento fluir. Então, quando você... O que eu entendi, Paulo? Eu estava com 38 anos, irmão. Eu já estava muito bem financeiramente, com os meus negócios, morando na praia. E eu estava com dinheiro na conta. Né? Na época tinha um trader que trabalhava para mim, um grande irmão, amigo, um dos maiores do Brasil, Rafa Trader. E aí, cara, eu estava morando na praia, com patrimônio, empresas, e eu estava infeliz. Nossa. Eu estava triste e com o início de síndrome do pânico. E eu falei, caramba, esses vagabundos... Eu falei outra palavra mais feia. Dinheiro, mas não tinha eu falei, esses prosperidade, né? vagabundos do sistema capitalista me enganaram. Uhum. Porque me falaram a vida inteira, irmão. precisava correr. Desde que eu era um toquinho de gente. Correr atrás do Ei, dinheiro. arruma uma casa, passa no concurso público, Uhum. passa de ano, tira boas notas, faz essa profissão, faz isso aqui. Segue isso aqui, segue essa Irmão, boiada. me direcionaram a vida inteira para isso, para ter uma casa, um carro, pagar uma escola para a família, ter um convênio. Eu tinha tudo e não estava feliz, irmão. Você era tão pobre que tudo que tinha era só dinheiro. Exatamente. E aí, Deus falou comigo, ó, ensina isso pra galera, porque é top. Você conseguiu uma liberdade financeira com 38 anos, que é considerado no Brasil, você sabe, Sim, não. poucos caras, inclusive Fora os da grandes. Inclusive os grandes players hoje Fora do da digital, a maioria dos caras começaram a empreender há 5, 6, 7 anos, Sim. porque fizeram muito dinheiro. Exatamente. Eu tenho uma história diferente, vim do físico. Uhum. Então eu consegui minha liberdade financeira aqui, ó, No físico, né? com o calo na mão. A câmera Sim. não vai pegar, talvez, No offline, vamos dizer assim, no né? offline. Então, Por trás das câmeras. cara, eu falei, os vagabundos sacanas me enganaram. E aí, eu fui buscar entender Tava com propósito. 38 anos. 38 anos. Eu fui buscar entender propósito. Falei, que negócio é esse de propósito que Deus está falando comigo? É isso, cara. Nem sabia de propósito. Aí eu fui, e hoje eu sou um dos maiores especialistas em desbloquear as pessoas e ensinar propósito. Certo. Se eu perguntar para qualquer pessoa qual é o teu propósito, ela não sabe. A maioria não A sabe. maioria não sabe. 9... O que você veio fazer aqui nessa terra? Irmão, Por que o seu você- negócio faz o que você faz? É uma pergunta profunda, né? Pode parecer filosófico, mas isso é o que dá norte à vida das pessoas, né? Porque, como você falou, você chegou com 38 anos, você tinha dinheiro, você tinha casa, você tinha patrimônio, tava até com saúde, que a pessoa pensa, mas... Morando na praia com a morando na família. praia, e um vazio interior.
É aquela. Isso. Exatamente. E você tocou num ponto, Ângelo, é importante. Esse podcast aqui tem esse objetivo de trazer história e tocar vidas. Porque eu já estou um tempo aqui na América, né? É pouco tempo, mas eu percebo que esse é um problema real aqui nos Estados Unidos, né? Nós temos uma economia muito forte. Não é difícil você. Não é que não é difícil, é simples você fazer dinheiro nos Estados Unidos. Se você tem raça, você vai para cima, você trabalha, as pessoas fazem dinheiro aqui na América. Sim. Agora, poucos conseguem ter realmente uma prosperidade completa. Exatamente. E eu tenho encontrado muitas pessoas aqui que essa frase ela é real. São pessoas que têm tanto dinheiro, são tão pobres que tudo que tem é só dinheiro. E eu vejo que o teu trabalho aqui, você fez o primeiro encontro, né? Eu cheguei a ver alguns VTs do primeiro encontro. É uma pena não poder estar no próximo, mas no outro eu vou estar com certeza. Mas, cara, é o segundo evento que você vai fazer aqui e eu vejo que é uma necessidade muito grande aqui nos Estados Unidos da mudança, não só com os brasileiros, tá? Sim. Eu acho que os americanos, principalmente, tá? Até nessa questão de realmente buscar a verdadeira prosperidade, tá? Então, assim, quando você mudou, a outra pergunta que eu queria fazer, eu entendi o teu propósito e estou muito alinhado com isso, né? E eu quero entender de você o seguinte, como que você hoje trabalha na frente do Legacy para destravar essas pessoas? Porque assim, você entendeu ali e você destravou. Você falou, cara, eu preciso mudar meu rumo e agora vou ter que vou levar essa alegria, né? Essa libertação, Sim. vamos dizer assim, para as pessoas. Você tem 7 negócios no Brasil. Eu lembro que você falou comigo, cara, eu parei meus negócios no Brasil. Não é parei, né? Tem uma galera tocando. Tem uma galera tocando. Hoje eu tô focado Hoje naquilo que mudou a minha vida. Aquilo que eu amo. E aí eu queria que você falasse disso. Como é que você traz isso para dentro do Legacy? Como que é esse processo? Sim. Falo sim. O lance é o seguinte. Não é os Estados Unidos que precisa, né? São todas as nações. Todas as nações precisam dessa mensagem e entender o seu propósito, né? Porque quando eu pergunto para você, a goiabeira veio para fazer o que no mundo? Ela veio para dar fruto, né? Goiaba. Goiaba. O pé de manga veio para dar? Veio para dar manga. E a churrasqueira para fazer? Fazer churrasco. Churrasco. Quando eu pergunto para a pessoa, e você aí? Nossa. Veio fazer o quê aqui na Terra? Tela azul. Irmão, tela azul e o cara começa a falar bonito. E é gostoso pegar quem já está mais em treinamento, que essas pessoas, elas muitas vezes acham que sabem. E elas até têm já um certo direcionamento. Sabem mais do que pessoas que nunca fizeram nenhum tipo de treinamento. Elas vêm e falam, não, meu propósito é transformar vidas. Só que você percebe que quando eu te pergunto da goiaba, você não fala só fruto, você fala goiaba, porque não é fruto, é goiaba. Porque a goiabeira é específico, né? Então você não pode falar do seu propósito, porque o teu propósito está ligado a você. Agora, como que você não sabe quem você é? Como que você é uma Ferrari e não sabe que tipo de combustível você coloca? Como que você quer saber de propósito, só que você não sabe se é o propósito físico, ou se é o propósito almático, ou se é o propósito espiritual? Porque se nós somos um ser, pela mentalidade judaica, triuno, se nós somos um ser, pela mentalidade judaica, triuno, ou seja, corpo, alma e espírito, nós somos um ser espiritual, possuímos uma alma e moramos num corpo. Você imagina aqui, ó, esse blazer é o meu corpo. Sim. Ele está revestindo a minha essência, que é espiritual. Nós viemos das regiões celestiais. Então, quando você começa a entender esse nível de falar, peraí, meu propósito não é só transformar as vidas, eu tenho um propósito maior. Então, quando as pessoas me falam, eu amo isso. Não, eu pego professores, líderes. Eu falo, qual que é o teu propósito? Ele fala, transformar vidas através tal. Ele não é específico. Eu falo, mas tá bom, mas para que você quer transformar a vida? Porque isso me dá... Qual é o fim? Porque isso me faz bem. Mas qual que é o fim? Não, porque isso está escrito. Tá bom, mas qual é o fim? Ou seja, para a gente resumir, o fim é a salvação. Então, todos nós viemos aqui para cumprir um propósito com um único fim. O teu propósito, o meu, o deles, todo propósito ele é igual. Sim. O único fim nosso é cumprirmos a missão e o chamado nessa terra para alcançarmos a salvação. Sim. E o trabalho, Ângelo? O trabalho foi inventado pelo próprio homem, pelo sistema capitalista. O trabalho é meio, né? Ele não pode ser o final, né? Ele é meio e tem um detalhe. Quando você pega o trabalho em algumas línguas, você vai ver que trabalho está ligado à escravidão. A escravidão. A tortura, e outra, né? Tortura. Ele veio do latim tripalium, se eu não me engano, que significa Exatamente. tortura. E fora isso, quando você vê Deus lá no Éden, quando Deus dá ali os castigos, ele fala o quê? Comerás do suor do seu trabalho. Vem como um castigo, porque o homem não era para trabalhar. Sim. E depois fala da mulher, mulher, terás dor de parto. Outro castigo. Sim. E depois
o lagarto, né? Que era um lagarto, Uhum. rastejará e comerás do pó da terra, se torna cobra, sai as patas. Aham. Então, eu achava que isso era uma historinha, irmão. Eu não acreditava, eu Ah, achava, isso aí não. é Eu falava, não, eu fábula, acredito lenda, na né? Bíblia, mas a parte do Adão e Eva eu acho que é muito Disney, né? Muito Tipo, Disney, né? só que na verdade, quando você pega a Disney, Real. você vai ver que a Disney não tem referência de família. Então eu não posso nem associar Não dá pra fazer essa não dá pra fazer comparação. essa comparação. Porque eu aprendi. Cadê Uhum. o pai, a mãe e as crianças? É Cadê a verdade. forma família na Disney? É Cadê os verdade, pais cara. das Eu não sereias? tinha pensado nisso. Não só É verdade. nos desenhos, mas nos filmes. Cadê? Sempre que tem um cara milionário, é o cara traficante, é o Ou quando cara tem uma mau. família, tem um divórcio no meio, né? Ou uma Como traição, traição, né? ou se não, uma família como família Não tem uma dinossauro, família. uma família busca-pé que tem alguém com uma 12, enfim. Sempre tem Sempre tem uma um bagunça. bloqueio, né? A família, como tá na Sempre tem um palavra. bloqueio, né? Cadê o nosso ator que fez o Mel Gibson, que fez o filme Jesus? Pois é, né, Nunca cara? mais o Nunca cara mais, né? apareceu. Então, assim, tem um monte de coisa. Então, existe sim, né? E aí na palavra tá escrito. Eu gosto tudo de fato. Tudo que eu falo, Paulo, eu gosto de trazer embasamento na palavra. Uhum. Se eu fosse montar com você agora, eu tenho um contato na China que nós podemos trazer um carro elétrico com a nossa marca. Perfeito. Nós vamos trazer um carro nosso. Nós vamos reinventar a roda? Não faz Não, sentido. exato, não Então, existe. eu amo a palavra por isso. Se está escrito há milhares de anos, por que que eu vou reinventar? Exato. Tem que seguir, só seguir, né? Só seguir. E esse parece muito simples, né? Mas hoje o trabalho que você faz justamente é esse destravamento do cara entender que já tá pronto o manual, né? Porque assim, você tava lá com 38 anos, cara, e Deus falou com você, aquela voz que falou com você, cara, você não é feliz, você precisa mudar. E você mudou, né? Tanto que Tomei uma decisão e fui para cima. exato, é esse ponto que eu queria te perguntar. Esse processo, ele como é que passa esse processo? Imagina se 3.500 pessoas é muita gente, eu não tenho nem ideia, das histórias que você Cara, demais. eu vou te perguntar já já, para você dar o destaque àquela que mais te impactou, mas antes de você falar disso, Sei. eu queria que você como é que você trabalha? Porque assim, cara, cada ser humano é uma história, né. Sei. Eu trabalho atendendo vários clientes, assim, empreendedores que vão abrir negócio, cada negócio é um negócio diferente, mas é diferente quando você trabalha com negócios e você trabalha, com a mudança interna da pessoa, né. Porque quando a pessoa vem com uma questão tributária, contábil, é uma questão técnica, Sim. né. Obviamente, existe questões comportamentais que o contador, um Exatamente. administrador não vai tratar. E você trata exatamente isso. Como que você, trabalha esse processo desde a identificação de que a pessoa precisa desbloquear alguma coisa, né, se todo mundo precisa desbloquear, ou se são só algumas pessoas. Sei. Como é que você trabalha isso? Explica um pouquinho pra gente, que é uma coisa nova pra mim também, tá, até uma Irmão, na verdade eu faço o que eu tô fazendo contigo aqui. Eu vou olhar na alma da pessoa e vou entender a energia que ela tá me passando. certo. E a energia, né, o seu corpo fala em todo tempo, Aham. né, existem microexpressões, então o seu corpo ele vai em todo tempo ele vai dizer o que está acontecendo. E aí, como é que eu conheço uma árvore? Pelo fruto. Pelo fruto. Aí eu Só que você começo nunca me viu. nunca te vi, só que eu consigo entender pela tua energia. Certo. Cabisbaixo, Postura. postura, dificuldade de repente, impor alguma conversa, falar algo. Aham. Ali vai começando a demonstrar as raízes do bloqueio, Característica, né. características dos seus bloqueios. Então ali eu vou pegando o efeito. Então, exemplo, como é que eu conheço a árvore? Pelo fruto. O que que é o fruto? O fruto já é o efeito. Perfeito. O efeito dar um bom plantio, o efeito de cuidar da árvore, Aham. o efeito de zelar pela árvore. Então eu vou olhar. E aí o cara tá falando bonito, mas você vai olhar, o cara não tem resultado Isso. financeiro. Tem O alguma cara coisa fala, estranha. mas a O cara família fala de não família, pensa no pai, mas no é esposo. ou seja, você começa a olhar, e aí você começa a É um ver que fake, né. Isso existem tá fazendo mal pra ele mesmo, pra né. ele mesmo. E aí, existem repetições de comportamento que vem de pai. Aí você já começa a entender. Pô, o cara trabalha muito, não é porque ele quer trabalhar muito, é porque o pai dele já trabalhou muito, E não só que como ele trabalha, ele dá uma desculpa pra ele mesmo, ele arrumou uma desculpa pra que ele também ficar ausente, como o pai foi. exato. E eu vou te falar, existem fases que você vai precisar se ausentar. Eu também já vivi Normal, isso. empreendedor, né, tem Eu chamo isso de desequilíbrio inteligente. aham, Eu até estava tentando explicar isso para um americano, eu falei: "O unbalance, né, o aham, unbalanced intelligent", aham. ou seja, Então, um desbalanceamento inteligente. aham. As pessoas gostam de usar muito 12 pilares na vida, né, eu gosto de usar 4. Simplificar, né. Cara, A vida já é tão complicada, né. eu gosto de simplificar, irmão. Quais são os pilares fundamentais da vida? Eu, o que que é o eu? Aí só o eu que eu separo em 2. O eu separo em mente e corpo.
Uhum. Então, para mim saber se eu tô bem no meu pilar, eu quero saber como é que tá minha mente, meus pensamentos, como é que tá meu corpo, tô cuidando, se alimentando direito, água, tal. Depois família, maior pilar do reino, onde as pessoas acabam se distraindo com os negócios, com o business plan e não tendo muito tempo. Então, só que o teu filho, ele vai precisar de você durante até os 12 anos, 14 Uhum. anos, neurocientificamente comprovado. É onde o cérebro está em formação. E aí você tá ausente nesse período. Você Nossa, acabou de criar um nossa, adulto cara. com dependência emocional Nossa, você terrível. falou isso agora, assim, Abandono, rejeição, o sentimento que a criança sente, irmão. cara. A criança não quer, eu vou te falar algo aqui muito poderoso. Uhum. A criança não quer presentes, ela quer presença. Presença. Cara, Você entende isso, irmão? você falou algo sensacional, porque esse é um dos problemas que, graças a Deus, eu identifiquei bem cedo, né. Quem conhece a minha história sabe, eu antes de morar nos Estados Unidos, eu morei em Santa Catarina, eu mudei pra Santa Catarina em 2018, Top. e a principal decisão que me fez morar em Santa Catarina foram as minhas filhas. Eu sou pai de gêmeas, né, Que legal, tem 12 parabéns. anos, fizeram 12 anos recentemente, e eu decidi mudar pra Santa Catarina justamente para poder ter mais tempo com a minha filha. Fui muito criticado, extremamente criticado, perdi negócios inclusive, né, como ela isso foi pré-pandemia, né, então Sim, havia muito atendimento ainda no escritório, você tinha que atender clientes, então muitos clientes que antes eu atendia fisicamente não entenderam que eu estava fora do Rio de Janeiro, e eu perdi muitos clientes por isso. Abri mão de ganhar dinheiro para poder ter tá, mais tempo tempo para de minhas filhas. qualidade. Mas foram 5 anos que eu morei lá, cara, que costumo dizer que foram os melhores anos da minha vida. Uau, Porque eu consegui acompanhar minhas filhas na natação, no uau. balé, levar pra escola todos os dias, tomar café com elas. E foi uma energia muito grande que me fez crescer, e eu sempre digo, me fizeram chegar nos Estados Unidos, porque eu Uau, consegui ter tempo para pensar e visualizar oportunidades aqui na América. Então perfeito. assim, e isso foi uma decisão que eu tomei lá atrás, mas eu atendo muitos empreendedores, cara, e eu vejo que você tocou um ponto, cara, que é o ponto que para mim é o grande problema da sociedade, principalmente no meio de empreendedores. É muito comum você ver empreendedores divorciando, é muito comum Demais, demais, muito, você ver empreendedores que filhos têm dependência química, demais. por uma série de problemas, e são essas decisões que você acabou de falar agora. O cara ele vai com a justificativa de estar fazendo certo, mas na verdade ele tá fazendo um mal terrível para a família dele e para gerações futuras, cara. Que está ligado a uma repetição de comportamento que ele já viveu isso com o pai, só que isso é inconsciente, tá, isso tá escondido. Cara, é de muito difícil Muito difícil. as pessoas falarem que estão doentes ou que estão É porque com se ela tá motivos ganhando dinheiro, imagina, né, assim, eu tô fazendo dinheiro, eu tô colocando pão dentro de casa. ensinaram isso, estou sendo provedor, Exato, só que a presença não tem. não tem a atenção do filho. E aí E nesse naturalmente período que você falou de 8 a é de 0 dia que tá na barriga da até mamãe 14 anos. até 12, 14 Tá, anos. minhas filhas estão com 12, acho que daqui a pouquinho eu posso soltar, desagarrar um pouquinho mais, porque eu sou muito agarrado com minhas filhas, cara, e assim, se Parabéns, acostuma, né. Eu tomei essa decisão, elas tinham com 5 para 6 anos, elas estão que com legal. 12. Então, nos últimos 6 anos, mas um pouquinho mais, do que Sim, 7 anos, eu sou um pai muito presente, excelente. todas as fases. Vou pra reunião na escola, Uau, cara, isso é uma energia impressionante. sim, E eu vejo que muita gente abre mão disso. exatamente. É, Esse é o segundo maior pilar do reino, família. família. Principal pilar do reino, família. Eu, Uhum. mente e corpo, família, maior pilar do reino, que é o segundo pilar fundamental. 3, eu falo de finanças, Mente, corpo, família, e falo de finanças, e aí eu gosto de botar um tracinho e colocar negócios. uhum. Porque eu aprendi a ter renda passiva com os meus imóveis. Com os 7 negócios que você É, tem porque hoje. o que acontece? Tá cheio de empreendedor que não conseguiu tirar ainda 15, 30 dias de férias na vida. Por quê? Porque ele é escravo do próprio negócio. É. Ele é um Empregado do empresediário. própria empresa. Empresidiário. Ele Empresariado. é um empresediário. Empresariado. Ele é preso e prisioneiro do próprio negócio. E o Nossa, último pilar, real, que foi Deus que me deu isso aqui, quando é real. o último pilar, aponta para o alto, é o pilar espiritual, que é o Acredito, mais importante. mais importante. Apesar de eu É a falar base. o último, Uhum. como fez essa brincadeirinha de fechar e apontar para o alto, eu falei: "Cara, top, é isso aqui. Espiritual, Esse é o mais importante". que é a base de Então, o todos os que outros. é o legacy? O legacy é isso, eu vou te trazer para a tua essência. Uhum. Eu vou começar a te mostrar que tudo aquilo que te ensinaram, ensinaram errado, que Perfeito, foi o que aconteceu comigo, o choque de realidade com 38 anos. Eu perfeito. estava aposentado, né, renda maior que a despesa, não INSS, renda maior que a despesa, com negócios, morando numa praia, com dinheiro na conta e infeliz. Perfeito. Então, quando eu descobri isso, tive um choque de realidade, eu entendi que existia uma distorção de realidade, eu falei: "Opa, espera aí". E aí eu corrigi a rota e eu aprendi como corrigir a rota. Então o Legacy tem 4 experiências, ó o número 4 de novo, 4 experiências durante o dia,
aonde não tem conversa fiada, é um dia inteiro, das 8h30 da manhã, das 8 da manhã, faz o cadastramento, começa às 9, vai até 21, 22 horas. Perfeito. E tem uma hora do almoço. Resumindo, é só experiência. Não é aquele negócio que você chega no evento, aí vai o Paulo palestrar, vai o Fábio palestrar, Não, vai o não é Marquinhos. palestra, Não é palestra. são. É s Eu trago um nível de consciência para você entender sobre o teu propósito. Uhum. Por quê? O que que você está fazendo aqui na Terra é o teu propósito. Sim, Então, se você não entende o teu propósito, você não consegue entender quem você é. sim. Se você não entende quem você é, você não consegue Não explodir nesse mundo físico. consegue. Só que para você entender quem você é, a tua essência, ela não é alma, Alma. ela não é carne, físico, Ela é ela é espiritual, espiritual, que é a base de que é a base de tudo. Então, Ângelo, mas como que eu sei que eu preciso muito disso? forte isso, cara. Cara, é só você olhar seus resultados. Muito forte isso. Porque tem gente com dinheiro, mas tá infeliz, então Exato. ele tá bloqueado Uhum. na área familiar. Sim. Ângelo, por quê? Porque teve treta com a mãe, porque foi abusado pelo pai, foi abusado pelo primo, pelo tio. Carrega isso. Carrega isso. E como é que funciona na aeronáutica e na Fórmula 1? Eu sou apaixonado pela indústria aeronáutica Também, cara. e Fórmula 1 Uhum. automobilística. Por quê? Em todo tempo a indústria buscou materiais leves e extremamente resistentes. Sim. Por quê? O material, quanto mais leve, maior a velocidade. Exato. Como que você ganha de mim na corrida se você tá carregando nas Exato. costas 1 tonelada? Bigorna em cima do Amargura, rejeição, abandono, passado. raiva, tudo preso ao passado. E muitas vezes você pode ter sido um cara que foi milionário no passado, que aí também tem 2 tipos de depressão, tem depressão de dores, coisas negativas e ruins, e tem a depressão da glória. Você já deve ter conhecido alguém que fez milhão e toda hora o Não. cara bate no teito. Não. "Eu fiz milhão, Milhão. agora o cara tá quebrado hoje. Não, mas eu já Não. fiz milhão, me respeita". Calma, irmão. Você passou fez. pelos 2, né, cara? Você passou pela rejeição na tua adolescência, contou lá pra gente. Você passou pela perca de ter quebrado o negócio. Então, assim, Sim. você pode ajudar os 2 lados, né? Você não só os 2, vários lados, mas essas 2 principais dores Sim. que a pessoa tem bloqueios hoje. Por E causas, infelizmente, até de tragédias, cara, familiares, né? E isso tá ligado ao propósito de vida. Cara, sensacional. O divino é Sensacional. nós buscarmos a salvação. Eu tô marcando a minha agenda pra ir pro Legacy. Irmão, você não vai perder nada, você vai ganhar você vai acelerar seu tempo. E o Legacy aconteceu no Brasil, né? Brasil, já 8 edições. 8 edições no Brasil e aqui nos Estados Uma em Portugal e Estados Unidos E 1. agora, cara, você é um cara que tá internacionalizando o negócio, né? Por isso você tá aqui num podcast, principal podcast, o único podcast, eu não conheço outro, se alguém conhecer, me manda o link, que eu quero até convidar para poder conversar aqui. É um podcast que traz histórias de pessoas que estão empreendendo, já empreenderam no Brasil e estão empreendendo aqui na América. Uau. Então você já tá indo pro segundo evento, e aí eu vou começar a te perguntar algumas coisas daqui dos Estados Unidos. Bora. Primeiro, por que trazer o Legacy pra América? Cara, foi algo que Deus falou no meu coração muito forte. Eu vim para uma imersão, né, de um grande amigo e vim palestrar aqui como convidado. Isso aconteceu também em Portugal, fui para uma imersão e fui convidado para palestrar. E as 2 vezes, tanto aqui quanto em Portugal, aqui foi primeiro. Aham. O senhor falou assim, ó: "Coloca os crachás na bolsa do seu evento, que você vai fazer Não uma". foi programado? Não, Foi assim é no doi propósito, é você doi veio dessa vez é doideira também, essa vez foi um pouquinho mais programado, mas dessa vez primeiro não foi programado. nada programado. Foi o senhor que falou: "Bota os crachás na bolsa", e inclusive tem as histórias dos cordões dos crachás que eu falei Você assim: veio palestrar, você veio pra um outro "Vim pra outro evento, não vim nada pra fazer imersão". Ó, cara. E aí o senhor falou: "Leva os crachás", eu falei: "Quantos, senhor?" Ele falou: "Ah, pode levar uns 50". Aí botei Deu 50. número ainda. Irmão, mas só que eu vou te falar, eu fiquei 10 dias aqui. Xerox. Não, eu fiquei 10 dias aqui. Não sei se você já fez evento. É pouco tempo. Irmão, pra você fazer um evento e tempo, botar dá 50 pessoas em 10 dias. É pouco tempo demais. E aí eu comecei a mexer os pauzinhos e trabalhar e divulgar e fazer network e tal. Eu achei que não ia dar ninguém. Aham, porque pouco tempo. Só que aí eu Ele um pouco incrédulo. Irmão, Não mandou. não, incrédulo Você veio crendo, né? Mas vim crendo, mas eu na minha cabeça eu frio na falei: barriga, que todo emprego "Irmão", normal, né? eu chorava de madrugada. Porque quando você posta um evento no seu feed, Aham. tem gente que torce e fala: "Tomara que o Paulo Se Deus exploda". também, né? Mas tem os caras que falam assim, Culto, né? Tomara que tem até aquela babinha, o cara fala assim: "Agora ele vai se ferrar". vai. Quando dá o store do dia do evento, Hum. o store vai lá em cima. Bum. 2.000 pessoas, 3.000 pessoas vendo o evento, porque Pô, gente que nunca veio do store, tá cheio de cara ali que diz que é amigo, você sabe que o cara torce. já tá os haters. E aí, irmão, eu chorava de madrugada, falei: "Senhor, não conheço ninguém, mas lá no Brasil eu tenho 4 carros, tenho um monte de funcionário, a E eu estrutura". vim na Aqui não, aqui, Anjos. sem carro,
sem falar a língua direito. Aham. Portugal ainda foi mais de boa, que é português. Português. Mas, Era cara, aqui eu falo inglês fácil, tinha definido antes, nada. nada, nada. E aí, resumindo, Olha isso. fizemos o evento, eu pensei É história de imigrante, Ei. hein, gente? Ó, esse meu sei. Tá ouvindo, é a fé, a coragem e a ousadia. tá ouvindo. E aí eu falei: "Eu acho que vai dar umas 10 pessoas", eu falei para o meu time, "mas não esperem muito". Daqui a pouco começou a chegar, deu 40 pessoas. Passou 40 pessoas e ficaram ali em torno de umas 30 Sim. durante o dia. Ficou um pouco de manhã, depois veio um pouco depois do almoço, que as pessoas cara, eu percebi e aí foi muito louco. Uma história que eu preciso contar é que eu fechei o lugar e marquei sábado, e o normal do Brasil é sábado. Aham. E aí, cara, eu comecei a perguntar para as pessoas se elas iam e eu percebi que o sábado aqui é um dia normal. O Sim. domingo também, mas Também. o domingo é menos. Aí eu pensei comigo, eu falei: "Nossa", porque eu sou um cara que eu analiso, né, eu faço sondagem, a gente tá acostumado já a trabalhar com venda, tudo. Aham. Então eu fui fazer uma sondagem, eu falei: "Meu, eu deveria ter colocado domingo". Mas como é que eu vou desmarcar algo que eu já marquei com o cara do Isso, ainda espaço? 10 dias, né, você não tinha muito tempo pra poder Irmão, então, né. então, durante essa jornada eu fui fazendo análise e aí eu falei: "Se eu ligar para o cara do espaço". Você já foi planejando e executando ao mesmo tempo, Fa isso é um mercado novo, né. Sei. Eu falei: "Se eu ligar para o cara do espaço, ele vai falar: 'É mais um brasileiro picareta que tá chegando', Tentando fazer porque o cara ilusão. vai mudar a data do evento, Aham. vai me prejudicar aqui, talvez ele já tenha até perdido, porque lá no Brasil eu Né. tenho". Aí eu falei: "Não, vou mudar a data". Quando foi quinta-feira, faltando 3 dias para o evento, o cara mandou mensagem. Quinta-feira à noite ele mandou mensagem: "Cara, quero te pedir perdão". Falei: "Por quê?". "Cara, a minha secretária marcou o sábado, não sabia, e eu marquei pra você no mesmo dia, eu vou precisar jogar seu evento pra domingo". Nossa. Aí eu falei: "Sério?". Ele falou: "Por esse motivo eu não vou cobrar nada, que eu vi que você divulgou muito o sábado". Nossa. Aí eu falei: "Ô Deus, você tá no Só negócio mesmo". provisão. Queria mudar pra domingo, e agora eu vou economizar uns dolarzinho. Vou economizar o custo e ainda multiplicar do que você queria. Então esse é o Deus que nós cremos. Isso foi quando? O primeiro evento? Foi agora em Esse abril, ano? foi em julho. Você chegou, você vai fazer mais de 10 eventos por ano, você começou, você veio sem programar, fez em julho, agora você vai fazer outro na próxima semana, né. É dia Não, 24 agora de novembro, 24 é semana que vem? 24 de novembro, A gente é a vai deixar semana que vem, domingo, o convite aqui é daqui uma semana, daqui a uma semana. E já temos 30 e daqui uma semana. temos 38 pessoas confirmadas, nossa expectativa é 60. Eu Entendi. tenho Assim, certeza que você não vai sentiu muita diferença? Porque assim, cara, eu senti muita diferença em relação ao comportamento, principalmente do consumidor, né, e todo empreendedor que eu sim, busco aqui, existe uma mudança de sim, comportamento, por mais que você venda para brasileiros ou para pessoas que já têm a sua perfeito. cultura. Mas em relação ao mercado, você já é o segundo evento que vai fazer seguido aqui em pouco tempo, eu acho pouco tempo, porque tem gente que planeja evento aqui meses, Sim, né, você foi agosto, você falou? Agosto? foi em julho. Julho, tá falando o quê? De 2 eventos, eh, consideráveis no final de ano, Sim, e no semestre, então tem gente que fica 1 ano para fazer evento tem, aqui. tem. E você tá sentindo diferença em relação ao comportamento das pessoas? Qual é a tua avaliação, assim, como um empreendedor já faz esse evento no Brasil, você vê diferença aqui? Quais as diferenças e similaridade também, que você vê: "Cara, isso aqui é um problema que tem lá, também tem aqui". Cara, eu vejo que o comportamento das pessoas, como nós estamos lidando com o brasileiro, é muito similar ao de lá. Uhum. Eu vejo aqui as pessoas, e aí é surreal e incrível falar sobre isso, porque há 4 dias atrás o senhor me deu um livro de madrugada, Uhum. O Vale de Ossos Secos. O que Nossa. o que não te falaram sobre o sonho americano. A Porque é o sentimento que eu tive aqui da última vez que eu vim, eu até gostei menos do Vale que essa. de Ossos Secos. Cara, Deus me deu esse nome, mas eu senti isso, eu senti as pessoas muito amarguradas, eu senti as pessoas muito depressivas, eu vi pessoas que perderam pai ou mãe, né, entes queridos, No primeiro e evento. estavam, passando pelo processo migratório e não conseguiram sair do país para poder se despedir das pessoas. Uhum. E eu vejo isso com um olhar, muito triste, porque você não se despedir de uma pessoa que cuidou de você, de um pai, de uma mãe, Sim, é extremamente doloroso, né, e aí é algo que a pessoa talvez nem se perdoe depois, o sim. resto da vida, né. Então, assim, eu vi muitas histórias. E eu saí com esse sentimento, eu fui no mercado, vi alguns americanos, né, algumas crianças americanas muito acima do peso, eu vi um mercado incentivando o alto consumo de açúcar, pacotes de 3 quilos, de 5 quilos, Isso é real. de família, então assim, eu vi Verdade. eu vi algo que no Brasil não tem tanto. Uhum. Tem também, mas não tem tanto, né. Então, eu saí com o sentimento de que eu preciso estar aqui mais vezes para ajudar essas vidas. Tanto que eu vim, né, sem bancando a minha viagem,
sem tendo expectativa de grandes vendas, eu vim porque Deus mandou. E eu tô muito feliz com as conexões que eu fiz, você foi um cara que o senhor abriu as portas, tô muito contente. Não, eu também, Tô muito prazer feliz de ter te bastante conhecido. recebendo aqui. E o Senhor, eu tenho falado muito isso, e o Senhor tem colocado isso no meu coração cada vez mais. As pessoas já foram selecionadas na eternidade. Então quem tiver que estar, vai estar. Né, igual eu vim aqui, nem um pouco de ansiedade, igual viajar aqui para os Sim, Estados Unidos da outra vez, fui para África esse ano, fiz 3 viagens internacionais, África, Portugal e aqui é a segunda vez. Então assim, foi um ano muito bom, escrevi 4 livros, né, então publiquei um livro que inclusive o Pablo Marçal assina o prefácio. Então assim, eu tô muito vou contente colocar com o aqui depois. vamos E a colocar o livro. imagem, cadê a imagem do livro do dá pra passar rapidinho? Aproveitando que tá falando do livro, que é o Olha o livro aí, chama Tribos, Chaves Chaves de uma Vida Plena. Isso. vai deixar tem online, tem e-book Eu também? tenho, a pessoa pode me chamar no meu Instagram, Aham. Ângelo Lima X, É o Instagram do Ângelo, que pode seguir ele lá. Ângelo Lima X, quem quiser me seguir. E quem quiser comprar o livro Pode me chamar, chama lá, do que a Ângelo, equipe atende, a gente manda o PDF se quiser comprar online, né, e faz o e o Pix lá. Pablo fez o seu O prefácio. prefácio ele assinou, o Pablo. Desbloqueador com desbloqueador. Eu aprendi muita coisa com o Pablo e desenvolvi os meus métodos também. Não, com Tô certeza. muito feliz. Então é isso, eu vejo que nem um fio Obrigado. de cabelo, né, irmão, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele queira. Nada, Então isso é cada dia a perfeito. mais eu tenho essa convicção e certeza. Então, já deu certo, né, que se levantem mais homens, que são provedores da tua família, que se levantem mais homens que falem da mensagem de Deus, Sim, né, que se levantem mais mulheres, né. Então, assim, é isso, nós viemos para ser um passarinho. exato. As pessoas não têm muita noção quando eu falo isso. Passarinho, esse cara tá doido. Passarinho quando dá 4 horas da manhã começa a clarear o dia, ele já começa pi 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 pi. Quando você já viu perto de uma árvore que é uma grande casa de passarinhos? A barulheira, meu irmão, Levanta cantando. se os caras já levanta. Na alegria. E eu amo demais também os cachorrinhos. Você Sim. vai beber água de madrugada, o bichinho aparece lá e ele tá com o rabinho. Você fala: "Mano, esse bichinho tá alegre essa hora, mano, 4 horas da manhã". Virar na natureza. Então a gente tem que se inspirar na natureza. E Esse livro você fala sobre isso, né. nesse meu livro eu falo das chaves de uma vida plena. No terceiro livro eu falo de realidade relativa. Tem outros livros. Eu tenho 4. Cara, depois tem que colocar o link aqui, a gente não trouxe a imagem de todos, mas Não, se depois não, vai com o Ângelo lá. esse é o que eu já diagramei e já imprimi, os outros estão já prontos, falta diagramar e imprimir. Maravilha. Mas é isso, cara, tô muito contente, e o Legacy é algo que Deus me deu através de sonho, tem experiências lá dentro do Legacy que Deus me deu através de sonho, e é só experiência, então não tem aquele negócio, sabe aquele negócio chato que você fica o dia Aham. inteiro: "Ai meu, que saco, que sono". Não, então você vai ouvir coisas disruptivas lá, coisas que você nunca ouviu, Dia não tem no 24. Google, dia 24 agora de Que hora novembro. que começa? Começa a partir das 8h30 e vai até 21h. A gente vai fazer a chamada aqui para todo mundo nesse evento, porque quem está assistindo esse podcast, quem está assistindo aqui pelo Spotify, pelo YouTube também, nossos patrocinadores, coloca nossos patrocinadores aí para a gente poder saber ali, nossos patrocinadores, a Alpha Immigration e a Preza Consult patrocinando, levando essa mensagem aqui. E olha, eu estou muito feliz, cara, de estar com você aqui. Obrigado. Sim, pode passar ali a imagem. Eu estou muito feliz, sabe por causa de quê? Porque, cara, a gente sempre espera de um podcast, ouvir histórias sempre de empreendedores, né, de Sim, superação. Mas a tua história, ela vai muito além disso, né. Você é um cara que encontrou um propósito, né, não só para você mudar a tua vida, mas você meio que de certa forma deixou teu negócio um pouco de lado para poder transformar a vida de outras pessoas, cara. E isso tem muita nobreza nisso, você obrigado. semear na vida do próximo. Eu me conecto muito com pessoas assim. Eu sou um cara que eu sempre semeei na vida do próximo, sempre sem pensar no retorno, porque eu acho que o grande segredo da vida é esse. Sim, maior que serve, Ver exatamente. maior é o que Aquele que serve. quer ser maior no reino dos céus, seja aquele que vos sirva. Eu acredito muito nisso, né, e o Exatamente. retorno ele vem. E a gente vai fazer o pitch final para você convidar o pessoal pra semana que vem, mas eu queria te fazer uma pergunta, cara. Bora, Uma bora, bora. porque assim, Essa deve ser pancada, hein. é uma Ai, ai, ai. ela aqui. Não, não, é uma coisa que você já faz isso. Só que talvez seja difícil você resumir isso num só, mas você é um É cara. nada, vambora. Ó, cara, eu queria perguntar pra você, se você pudesse dar uma dica prática, uma coisa que assim na tua vida você fala assim: "Cara, obviamente não é", você falou já que são 4 pilares, não é uma Sim, coisa sim. só, o Legacy vai estar aí pra você aprender mais coisas. Mas pra deixar uma mensagem pra esse empreendedor aqui hoje, se você pudesse falar: "Olha só, se eu pudesse ter feito isso pra transformar a minha própria vida, eu teria feito isso antes", tá. Eu queria que você passasse essa mensagem pra essa pessoa que tá assistindo agora, olhando aqui pra câmera. Sim. Qual é a dica prática? Qual é a mensagem final que você daria? "Ó, faça isso, porque
eu deixei de fazer isso, mas isso aqui seria o ponto principal para você transformar a sua própria vida, como você transformou a sua. Exatamente. Olha só, você precisa definitivamente investir no maior tesouro da terra, você. Você precisa investir em você. A mudança, ela é de dentro para fora, é o leste lerá. Você precisa investir em você precisa investir na tua mentalidade. O maior presente que você pode dar para o planeta, para tua família e para tua geração é você investir em você. Você investir na tua mente. Primeiro mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento: ame ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você se ama. E eu tenho visto quanto as pessoas que têm investido em si mesmas têm crescido de forma exponencial. E aí, o segunda dica que você perguntou uma, eu vou dar uma segunda: Aham. Aí além sai do racional, sai do racional. sai do racional. Certa vez eu recebi uma visitação do Espírito Santo, né, é um pouco complexo até falar isso quando as pessoas não são cristãs. Ser cristão é lifestyle, né, não tem nada a ver com religião, seguir os padrões, os mandamentos de Cristo. Eu tive uma visitação, um momento que eu chorava de felicidade, e a lágrima saía e caía do meu rosto, do meu olho, e eu não conseguia conter, e Deus falou comigo: "Eu sempre cuidei de você, desde o ventre da tua mãe". E mostrou minha vida inteira, inclusive o momento que eu passei momentos difíceis, quando eu morava sozinho, quando minha mãe teve câncer, vários momentos. O Senhor falou: "Eu sempre cuidei. Eu sou a paz que excede o entendimento". Ele falou isso, eu falei: "Tá bom, Deus, eu já sei". Isso tudo mentalmente, conversando com Deus. Ele falou: "Eu sou a paz que excede o entendimento". Eu falei: "Tá bom, Senhor, o que que você veio fazer aqui 3 horas da manhã?". Que 3 horas da manhã é o horário dos portais. 3 é assinatura de Deus, né. Comprimento, largura, altura, dia, tarde e noite, prótons, nêutrons, elétrons, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, 3 é assinatura de Deus. E ele falou assim, ó: "Pensa ao contrário", e acabou aquela sensação, como se ele tivesse se despedido. E aí eu fiquei: "Pensa ao contrário, eu sou a paz que excede o entendimento. Pensa ao contrário". Aí deu um estalo. Ou seja, quer receber a paz, quer receber a plenitude, para de querer entender. O maior problema dos seres humanos e de nós é queremos entender tudo. Só que se nós estamos falando de algo sobrenatural, o sobrenatural você consegue explicar? Um semenzinho junta com um óvulo e sai uma É criança? sobrenatural, Você consegue explicar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? é sobrenatural. Entendeu? É sobrenatural. E o Tem que ser com sobrenatural passo de fé. tem que ser com passo de fé. Aí é muito louco porque o que que é o sobrenatural? Como é que funciona o amor? Quanto mais você entrega, mais Mas você recebe. é o que estamos fazendo aqui nessa tarde, entregando aqui muito valor. Olha, cara, eu fico até emocionado, assim. Sai do racional. Quando a gente sai do racional, a gente que é um cara muito técnico muitas das vezes, né, é administrador, contador, mexe com números, mas eu sempre digo, a gente usa os números para poder levar prosperidade à vida das pessoas. Meu propósito, você falou de propósito, eu tenho uma conexão muito grande com isso, porque eu não me denomino só apenas contador ou cara técnico, mas eu uso isso para poder fazer as pessoas prosperarem, né. Amém. E eu vejo que na frente, quando você faz uma empresa crescer, você não está fazendo só ela gerar dinheiro, você está fazendo ela gerar emprego, você está fazendo ela gerar renda, você está levando pão no sustento para a família daquela pessoa. Outras famílias também. Então eu consigo enxergar além disso, né. E quando a gente sai um pouco do racional, e como você hoje fez a gente sair do racional, cara, é fenomenal, é assim uma emoção muito grande estar aqui com você, Tamo junto. saber que Deus preparou esse tempo para a gente poder estar aqui junto levando essa mensagem para muitas pessoas que estão aí hoje, com a sua empresa muitas das vezes até ganhando dinheiro, Sim, mas infelizes, ou até mesmo estão com uma situação, perfeito. com um problema com o cônjuge em casa. Então, cara, eu quero deixar a última palavra para você convidar as pessoas. Acho que a gente tem a imagem do evento aí, não tem? A gente passou, né, a imagem do evento? Tem, mandei sim. Não, mas vou colocar na edição, a gente coloca aqui no final, o link do evento, contar para todo mundo participar desse evento, e queria que você falasse aí o horário, qual é o dia, o local. Bora. Se você perder aqui em Orlando, porque Orlando, se você não tomar cuidado com o GPS, cara, você se perde. Ó, o evento vai acontecer dia 24 agora de novembro, vai ser no domingo. O evento começa às 8h30 da manhã com credenciamento e inicia-se às 9h30, vai até às 21 horas. Tem um intervalo de almoço de mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia ali, aonde nós não existe um horário certinho para o almoço, mas nós teremos um intervalo de almoço para respeitar as pessoas ali que precisam comer. Vamos colocar um endereço aqui embaixo na Sim, descrição do vídeo também, tá, pra você não se perder, pega o endereço aqui embaixo, cola no GPS pra não se perder aqui em Orlando, entendeu? Porque senão você vai cair lá em Miami. exatamente. Mas isso é comigo aqui, cara, eu peguei o caminho errado, Orlando tem que tomar cuidado, tem que andar com GPS.
Ia ser Que muito legal. é muita estrada aqui, né. A gente aqui tá sempre antenado, Tamo junto. tá. Cara, não sei nem o que dizer, porque, assim, eu preparei bastante perguntas aqui pra Mete mais uma aí, pô, pro povo ver se você. Não, foi? não, você respondeu tudo. Foi tudo? Eu tinha uma série de perguntas, mais de 10 perguntas. Mas já tá tudo englobado. Trouxe, cara, a mensagem principal. Você já começou respondendo, né. É o propósito, da pessoa se descobrir. Sei. É a pessoa estar conectada com a base espiritual para depois mudar Qual a tudo. essência dela? A essência muda. Sem essência, é como você dar pra uma criança uma furadeira. Exatamente, Isso aí foram alguns exemplos que o senhor foi me dando de doideira. Como que eu pego uma furadeira e dou na mão de uma criança de 9 meses? exatamente, É uma puta ferramenta, é uma ferramenta excelente, top. Auxilia e nos dá uma facilidade para alguns serviços. exatamente. Mas na mão da criança não serve para nada. Sensacional, Então, se você dá um monte de conhecimento técnico pra pessoa, ela não sabe quem ela é. verdade. Então descubra quem você é no Lex, dia 24, 8 da manhã, o endereço tá aqui embaixo. Amém. Tamo junto. Eu só quero te agradecer pela tua disponibilidade, cara. É isso, é um prazer, é um privilégio. Segundo evento que vai ser o segundo de dezenas e centenas de América, e daqui a pouco vai ter evento em espanhol e inglês também, né. Opa, quem Brasileiro, vamos quem vambora, vamos avançar. América. Meu amigo, América e o mundo. obrigado demais Deus te pela abençoe. sua presença aqui. Eu que agradeço. Segue o outro lá, Segue o Paulão, galera. vamos pra cima, é o Legas. Legacy. Isso que vamos. Legacy, Orlando. Ô, é nóis. Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.